Olá, pessoal. Recentemente eu postei aqui no meu Stories a seguinte pergunta. Na verdade, foi uma enquete. O governo inicia discussões sobre regulamentação do trabalho por aplicativo. O que isso quer dizer? O governo está estudando a possibilidade de que uma pessoa que trabalha no aplicativo tenha os direitos trabalhistas. Todos os direitos. 13º, férias, fundo de garantia, multa do fundo de garantia, tudo aquilo que envolve uma relação de emprego. E eu tive aqui diversas respostas, muitas opiniões conflitantes. Algumas pessoas apoiaram a ideia, dizendo super a favor, dizendo que o governo tem que fazer isso mesmo, tem que mandar essa proposta, esse projeto de lei. E outras pessoas já se posicionaram totalmente contra, dizendo que isso não tem, que o trabalho por aplicativo não tem nenhuma relação trabalhista, não tem nada a ver com um vínculo empregatício. Antes mesmo de eu falar aqui a minha opinião sobre o caso, eu quero falar um pouco sobre o que é o vínculo empregatício. Né? Como vai se caracterizar o vínculo empregatício? Depois que eu explicar, são 5 requisitos para que se caracterize um vínculo empregatício. Depois que eu explicar os 5 requisitos, aí sim eu vou dar a minha opinião sobre o assunto, ok? Primeiro requisito é a subordinação, ou seja, a pessoa precisa, o empregado vai ter como característica esse vínculo empregatício quando ele trabalha sob constante supervisão, ok? Ele tem um superior hierárquico a ele que ele precisa prestar contas. Então, o primeiro requisito seria a subordinação. Outro requisito é a habitualidade. O serviço tem que ser contínuo, não precisa ser todos os dias, mas tem que ter aquela certa habitualidade. Okay? A pessoa vai trabalhar segunda, quarta, sexta, segunda, quarta, sexta, segunda, quarta, sexta. Isso durante anos. Isso gerou para ela, obviamente, uma situação de habitualidade. O serviço é não eventual. Ele acontece rotineiramente, toda segunda, quarta e sexta. Ok? Outro requisito é a onerosidade, ou seja, tem que envolver dinheiro. Eu entrego a minha mão de obra, eu entrego o meu trabalho e recebo em troca dinheiro. Onerosidade é o terceiro requisito do vínculo empregatício. Quarto requisito é a pessoalidade. Eu não posso mandar um terceiro lá fazer o meu trabalho. Eu preciso ir lá trabalhar. Então, a pessoalidade é o quarto requisito. E, por último, o serviço tem que ser prestado por uma pessoa física. Não pode ser uma relação entre empresas. Aí é outra conversa, é uma relação civilista. Então, trazendo isso aqui para a realidade dos motoristas de aplicativo. Aí eu não quero falar de governo, eu não quero dar minha opinião sobre política, eu quero discutir essa questão legal. Entendo que seria uma proposta muito pertinente. E eu vou explicar por quê. Dentro dos 5 requisitos, se a gente for analisar friamente, o motorista de aplicativo, por exemplo, ele é subordinado, ele está sob constante supervisão. As próprias avaliações dos passageiros, isso é enviado para a equipe lá da Uber, né, no pessoal que faz a análise de cada motorista, e a depender da quantidade de avaliação, ele não pode mais rodar. Ele está sob constante avaliação. Outro dia eu precisei pegar um Uber, usar esse serviço, e ele desviou da rota. Desviou um pouquinho da rota, o pessoal, ele já começou a receber mensagem por que ele estava desviando da rota. Então, assim, existe uma supervisão. A supervisão não está lá do lado dele, mas a supervisão é feita lá na sede da Uber. Então, existe a subordinação. O outro requisito seria a habitualidade, que é a não eventualidade. Tem motorista que trabalha de segunda a segunda. Não tem folga.
Então, a habitualidade, eu acho que neste caso, a habitualidade é a que está mais presente. A maioria dos motoristas, seja aquele que trabalha para complemento de renda, ou seja aquele que trabalha e só tem esse trabalho mesmo, ele trabalha muitas vezes de segunda a segunda. Então a habitualidade está presente. Onerosidade não precisa falar. Onerosidade, obviamente, ele faz isso por dinheiro, não é trabalho voluntário. Então ele recebe ali pelo cartão, recebe ou em dinheiro, ou Pix. Então a onerosidade também está presente. Pessoalidade. A pessoalidade é tão presente na relação entre motoristas de aplicativo e a empresa que, se, por exemplo, ele enviar uma outra pessoa do lugar dele, ele é cancelado. Ele é a pessoa que foi prestar aquele serviço e nunca mais pode dirigir. Na Uber, por exemplo. Então, a pessoalidade é presente. Não pode ser outra pessoa fazer esse trabalho. Tem que ser ele, tem que ser o motorista. E o último, o serviço tem que ser prestado por uma pessoa física. A relação entre motoristas e as empresas de aplicativo é uma relação entre a empresa e a pessoa. Eu não posso ter uma outra empresa e ir lá e prestar serviço. Para 99 Pop, para a Uber, por exemplo. Então, essa é uma questão que eu concordo plenamente, deve ser regulamentado. São empregados, não são prestadores, são empregados. Todos os motoristas de aplicativos são empregados, estão sob constante comando das empresas. Obviamente que se esse projeto for para frente, teremos consequências. Peter, o pessoal, a Uber vai embora. A Uber vai embora, não vai querer rodar mais no país. Possivelmente. Possivelmente, porque vai onerar mesmo. A gente sabe que os encargos trabalhistas no Brasil são altos. Então vai onerar. Ou ela pode repassar isso ao consumidor. O preço vai aumentar. Mas são consequências. Sob o ponto de vista legal, a minha opinião é essa. São empregados. E a regulamentação viria em uma boa hora. Porque nós estamos falando de mais de 1,5 milhão de pessoas que estão nessa situação. Obviamente envolvendo não apenas a Uber, mas outros aplicativos também. Então essa é a minha opinião, pessoal. Eu espero que vocês comentem, se concordam, se não concordam, fala aqui para mim. É muito importante a sua opinião. Um abraço e até mais.